Shalom, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Nosso devocional de hoje está em Juízes, capítulo 6. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva aí no nosso canal, dá um joinha no vídeo, para o vídeo ter mais engajamento. E se esses vídeos, esses devocionais têm ajudado você, compartilhe para aquela pessoa que você quer ajudar, que você ama, que você gosta, que você quer o melhor para ela. Porque assim como está te ajudando, também vai ajudar essa pessoa. Juízes, capítulo 6, diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus. E o Senhor, por isso, deixou que o povo caísse nas mãos dos midianitas e que os dominasse durante 7 anos. Olha só que coisa, né? Não é culpa de Deus. O povo caiu na mão dos inimigos porque pecou. Então, guarda uma coisa no teu coração. Quando você faz o que não deve fazer, você cai na mão de inimigos. Guarda isso. Quando você faz o que não deve fazer, você cai na mão dos inimigos. A culpa aqui é totalmente do povo que se afastou de Deus. E o texto, ele continua, diz assim: os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que ele. Olha só, a recompensa da maldade é cair na mão dos inimigos. O povo de Deus, nós estamos falando do povo de Deus, está vivendo escondido. Como pode o povo de Deus viver escondido e ter um povo que é mais forte do que eles? Aonde está a força de Deus? Eles viraram as costas para Deus e por isso tiveram as suas recompensas. E o texto continua: todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, nem uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas, e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tanto que não se podia contar, e vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podia com eles, e tiveram medo. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Um povo de Deus, o povo valente, vivendo escondido, vivendo com medo no seu coração. Como é possível uma coisa dessa? Tudo porque viraram as costas para Deus. Então, guarde uma coisa no teu coração, e é muito importante. O medo, ele é terrível. Quando o medo chega no coração, você provavelmente já perdeu a batalha. Por isso nós não podemos deixar nunca o medo entrar no nosso coração. E o inimigo agora está usando o medo para apavorar o povo de Israel. E por causa do medo, eles se escondiam em cavernas, em buracos no chão. Eles tinham medo, eles viviam escondidos. Parece uma cena de filme. Eles viviam escondidos em buracos e em cavernas, com medo dos amalequitas, dos midianitas, dos povos do deserto, enquanto eles tinham um Deus muito grande. Então, quando o medo chega no coração, provavelmente você já perdeu a batalha. Primeira lição desse devocional: nunca deixe o medo chegar ao seu coração. Nunca.
Nunca deixe. E por que o medo chegou no coração deles? Porque eles viraram as costas para Deus. E quando eles viraram as costas para Deus, o inimigo usou uma arma poderosa, chamada medo, para amedrontá-los. Quem sabe você está me ouvindo agora, esse devocional, você até se caracteriza uma pessoa que não pecou, que não é uma pessoa ruim, que serve a Deus, que teme a Deus. Porém, você não participa mais da Santa Ceia, você não participa mais da comunhão no templo. A própria palavra de Deus e o próprio apóstolo Paulo, ele diz assim: não faça como aqueles que deixaram de congregar, não seja como aqueles. Porque a comunhão no templo é importantíssimo. Foi o próprio Deus quem criou o templo para que a gente pudesse estar congregando. E outras pessoas que de fato já viraram as costas para Deus. Não congregam mais, não buscam mais a Deus, não são mais dizimistas, não são mais ofertantes, não ajudam mais o próximo, não evangelizam, não pregam mais. Trocaram a Deus por outras coisas. Pelos prazeres deste mundo, pelos prazeres desta terra. Trocaram a Deus por um trabalho, trocaram a Deus por um shopping, trocaram a Deus por uma festa, trocaram a Deus pelas academias, trocaram a Deus pelo pecado sexual. É ou não é? Trocaram a Deus pelas falsas igrejas que não pregam a palavra, que estão ali apenas para se reunirem com outras intenções. A intenção de buscar a Deus está longe. De fato, trocar a Deus envolve muitas coisas, muito mais do que nós pensamos. Então, os israelitas trocaram a Deus e por isso o medo entrou no coração. Por que que nós vivemos hoje numa sociedade com tanto medo? A pessoa ela tem medo de perder a família, ela tem medo de perder os filhos, ela tem medo de sair para a rua. Vem os medos emocionais, o medo do casamento acabar, é ou não é? O medo de ficar sozinho, de ficar sozinha. A pessoa tem medo, síndrome do pânico, depressão, crise de ansiedade. Tudo isso são ferramentas que o inimigo usa para poder afastar a pessoa ainda mais de Deus. Só que quando Israel caiu na mão dos inimigos, porque é isso que acontece, você cai na mão dos inimigos. Quando você erra, quando você faz o que não deve fazer, você cai na mão dos inimigos. Quando você compra uma coisa que não deveria comprar, você cai na mão dos cobradores, é ou não é? Você cai na mão das dívidas, você cai na mão das doenças, das enfermidades, você cai na mão de um inimigo. Você fez o que não deveria e agora caiu na mão da doença, do espírito da doença. Enfim, são vários e vários inimigos que se opõem contra a nossa vida, porque fazemos o que não devemos fazer. Como cristãos autênticos, nós temos que levar uma vida pautada na palavra de Deus. Ser um cristão pautado na palavra de Deus, que é aquele que ora, é aquele que jejua, é aquele que oferta, é aquele que dizima, é aquele que visita o próximo, é aquele que dá comida para o necessitado, é aquele que ajuda o irmão que está caído, é aquele que fica longe das fofocas, é aquele que congrega, é aquele que incentiva as pessoas a batizarem, é aquele que ajuda nos ministérios, enfim, existem centenas de situações. Ser cristão autêntico necessita de estar dentro dos padrões estabelecidos por Deus. Aí o povo de Israel vai clamar a Deus. Ele clama a Deus e Deus vai colocar um guia. Toda vez que Deus se levanta para ajudar o povo de Israel, ele coloca um guia para ajudar esse povo. Ele coloca um ser humano. E dessa vez esse ser humano escolhido foi um homem chamado Gideão. Gideão foi escolhido e Gideão ele não se sentia preparado. Geralmente é assim, quando Deus nos chama, nós às vezes não nos sentimos preparados para estar à frente. Só que Deus ele chama pelo coração.
e não pelo preparo. Ele nos chama pelo nosso coração e não pelo nosso preparo. Olha o coração de Gideão. Um anjo aparece para ele, e quando o anjo de Deus aparece para ele, ele diz assim, olha, se tu és o anjo de Deus mesmo, espera aí que eu vou buscar uma oferta para Deus. E ele vai buscar aquilo que estava em falta na terra. Olha o coração dele. Eles estavam passando necessidade, estavam com fome, estavam sofrendo. Mesmo assim, ele decide fazer uma oferta a Deus. Olha o coração desse homem. O coração desse homem estava próximo de Deus e próximo dos princípios estabelecidos por Deus. E foi por isso que Gideão se tornou quem ele era. No meio do caminho, Deus preparou Gideão, porque o coração estava puro. Lição para o nosso devocional de hoje. Primeiro, não vire as costas para Deus. Segundo, não deixe o medo entrar no seu coração. Terceiro, qual é o nível de pureza que tem o seu coração? Qual é o nível de pureza? O seu coração é aquele coração que só imagina as coisas ruins? O seu coração é aquele coração que só desconfia de tudo e de todos? O seu coração é aquele que armazena coisas ruins? Olha o nível do coração desse homem. Nós estamos passando fome, necessidade, mas eu vou trazer a Deus como oferta aquilo que nós mais estamos em falta. O nível do coração de Gideão era um nível superior. Então, eu digo para você hoje, qual é o nível de pureza do seu coração? Olhe para o seu coração. Cuide do seu coração. Cuide do seu coração. Prepare o seu coração, porque preparo físico, emocional, Deus vai dar no meio do caminho. Qual é o nível de pureza do teu coração? O seu coração é um coração que foge das fofocas, que foge do rolo, das confusões, das contendas. O seu coração é um coração voltado à obra de Deus. O seu coração é um coração voltado para o reino do Senhor Jesus Cristo. O seu coração é um coração voltado para o crescimento do reino dos céus. Como está o seu coração? O seu coração pertence a Deus? Ou o seu coração maquina e deseja o mal? Olha o nível do coração de Gideão. Deus levantou Gideão pelo coração puro dele. O coração dele era puro. E Deus escolheu ele. A força dele estava na pureza do coração dele. Tem gente que não tem e quer tirar o que os outros têm baseado na sua ganância, baseado nos seus desejos, enquanto Deus nos chama pelo desejo do nosso coração, pelo que há no nosso coração. Muitas igrejas, muitos ministérios foram fundados porque foram tirados à força de um guia que Deus tinha levantado, pela pureza do coração daquela pessoa. Então, a pessoa, ela dividiu aquele ministério e ela criou um ministério à força. Ou seja, não é o Espírito de Deus que opera nesses lugares, é um outro espírito. Há pessoas que dividiram famílias para fundar outra família. Pessoas que separaram casamentos, dividiram famílias e destruíram casamentos para criar um outro relacionamento. Então, isso não é pureza de coração. A pureza não está no coração. Tem gente que fundou empresas, dividiu sociedade, brigou, destruiu amizades. E isso não é um coração puro. Isso foi o desejo amargo num coração de uma pessoa. Isso também é virar as costas para Deus, porque virou para os princípios de Deus. Então vamos lá. Primeira coisa, não faça o que não se deve fazer, porque fazendo o que não deve fazer, você cai na mão dos seus inimigos. Segundo, guarda isso,
muito bem guardado. Nunca deixe o medo entrar no seu coração, pois quando o medo entrar no seu coração, você já perdeu a guerra. E terceiro, olhe para o seu coração, cuide dele, analise qual é o nível de pureza no teu coração. Deixa eu orar por você. Senhor, em nome de Jesus, eu entro na tua presença e oro por esta pessoa que neste momento faz esse devocional comigo. Ela pede que o seu coração seja puro. Ela pede que o Senhor ajude a guardar o coração dela das emoções, dos desejos carnais, dos ensinos humanos. E para isso, meu Deus, é necessário o teu Espírito Santo, porque ele é a luz, é a lâmpada que alumia o nosso caminho, é luz para os nossos pés. Guia-nos nos caminhos verdadeiros e ajuda o nosso coração a estar sempre puro, sempre generoso com o próximo, com a tua obra, com o crescimento do reino dos céus. Ajuda-nos, meu Deus, a tirar as más intenções do nosso coração, as desconfianças, e termos um coração como o coração de uma criança, como a tua palavra nos ensina. Que assim seja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe. Shalom.